porque deveria estar. Então você reclame lá. Bom, Palmeiras venceu o Ceará, 1-0 no Castelão, gol do Gustavo Gomes de cabeça. Conhece esse enredo, Arnaldo? Conheço. Cruzamento na área, pimba. Gustavo Gomes de cabeça. É um jogo brigado, né? Muita falta, muito cartão. Aliás, os jogos do Ceará são sempre assim, porque é um time muito forte fisicamente. Era o único duelo da Série A dessa Copa do Brasil. E o Palmeiras se deu bem, deu um passo gigantesco para classificar. Em 2 semanas foram 2 quebras de invencibilidade do Palmeiras, né? Ele derrotou o Internacional, que tinha 17 jogos de invencibilidade no Beira-Rio, no dia 16 de abril. Depois encerrou a invencibilidade do Fortaleza dentro de casa também, jogando no Castelão, que era desde 2023. E ontem foi a vez de acabar com a invencibilidade do Ceará, que tinha 25 jogos sem derrota desde de agosto do ano passado. Arnaldo, uma vitória palmeirense. Cruzamento na área, Gustavo Gomes, gol, 1-0. Eu acho que essas séries quebradas, essas vitórias que você descreveu, esse momento do Palmeiras, elas simplesmente descrevem o melhor visitante do país, o visitante mais cruel do país. Já era assim, tende a ficar ainda mais em 2025. E aí tem uma situação de repertório variado, né, como visitante. E a bola parada é uma das armas do Palmeiras. Foi, muitas vezes, até para ganhar campeonatos de pontos corridos. Cruzamentos e Gustavo Gomes fazendo gols, vários. Dessa vez foi o Estevam que cobrou a falta, poderia ser o Rafael Veiga e tal. E é uma possibilidade num repertório que o Palmeiras tem mais vasto nessa temporada, com tantos jogadores bons, né? Ontem parecia que nós veríamos pela primeira vez o trio Estevam, Paulinho e Vitor Roque, né? O Paulinho começou no banco de novo. E o jogo foi bastante difícil. Acho que a vitória importante, né? O Palmeiras não define o confronto, mas encaminha a sua classificação, vai seguir firme na frente tripla. Eu acho que o grande desafio do Palmeiras na temporada é melhorar como mandante. E a gente discutiu muito isso aqui, né? Por alguns fatores, isso vem desde o ano passado, desde que o time era menos forte, digamos assim, é muito forte esse ano. E o Palmeiras em casa, diante da sua torcida, curiosamente, não tem conseguido grandes vitórias, perdeu para o Bahia, e é por isso que está atrás do Flamengo no Campeonato de Pontos Corridos, por exemplo. Mas o abril do Palmeiras, nós estamos no 1º de maio, foi quase perfeito. Quase perfeito. Teve essa derrota para o Bahia, mas muitas vitórias, sobretudo fora de casa, onde é muito forte. Nenhum time do Brasil é tão forte como o visitante, como o Palmeiras. E aí, Casão, que tal essa vitória? Olha lá, olha o gol do Palmeiras. Vai estar aparecendo aí, ó. Hein? Conhece essa jogada? Pimba na área, gol. Pronto. Quantos gols do Palmeiras nos últimos 4 anos foram assim? Não, o Gustavo Gomes acho que já alcançou o Luiz Pereira ou passou, não é? De gols. O zagueiro que fez mais gols na história do Palmeiras, não é isso? É possível, eu não tenho esses números, mas não me espantaria. Deve estar ali. Se não passou, está colado ali no Luiz Pereira. Isso aí, eu vou em cima do que o Arnaldo falou. O Palmeiras, fora de casa, ele é um adversário muito indigesto para quem recebe. Muito perigoso, define jogo com bola parada, faz um gol na frente, é complicado depois empatar ou tentar virar. Muitas vezes o adversário vai para cima, começa a massacrar, o Palmeiras dá um contra-ataque, faz o segundo e mata o jogo. Mas o problema é em casa, né? E não é de hoje, né, Arnaldo? Não é de hoje, porque o Palmeiras já foi eliminado pelo CRB no Allianz Parque da Copa do Brasil. Se eu não me engano, perdeu a Recopa por Defesa e Justiça também. Né? Então, é um time que 1-0 lá contra o Ceará, aparentemente, olhando a força do Palmeiras, a potência que o Palmeiras tem, você fala assim, deu uma bela encaminhada na classificação. Mas se você olhar o retrospecto, o Palmeiras, o Ceará pode fazer um gol, empatar, ganhar de 1-0, se fechar, o Palmeiras não conseguir empatar e vai para os pênaltis. Né? E aí é aquele tal negócio, o CRB passou, né? A grande maioria passa, né, na realidade, quando vai para a disputa de pênaltis. Então, o Palmeiras precisa realmente ficar mais esperto em casa. Eu acho que o Abel é um treinador que trabalha muito o foco, trabalha muito a concentração no jogo, né? Um dos pontos mais fortes do Palmeiras é isso. O Palmeiras ganhou muitos campeonatos desde quando o Abel chegou, muito em cima do foco.
muito em cima da concentração, além de jogadas individuais, jogadas treinadas, tal, não sei. Agora, em casa é perigoso. Em casa é perigoso. Não acho absurdo, por exemplo, o Ceará ganhar de 1-0 e o negócio ir para os pênaltis. Porque eu já vi esse filme com o Abel. Boa. Olha, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa história de Abel na seleção, mas temos que falar de Vitor Roque. Temos números do Vitor Roque desde que ele chegou ao Palmeiras. Os números são os seguintes. Temos a tela? Temos a tela. Tem 12 jogos o Vitor Roque, 782 minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. O seu último gol foi no dia 15 de janeiro, quando jogava ainda pelo Betis, onde ele jogou, foi titular do time, mas, de novo, passou em branco. E aí, Arnaldo, isso é a gente que é chato e fica de marcação em cima do jogador porque é muito caro, ou tá tudo bem, tá dentro do esperado? Lembrando, né, foi a maior contratação do Palmeiras esse ano, uma contratação, tirou o cara do Barcelona, não é pouca coisa, e aí ele está sendo cobrado da forma como ele foi contratado, como um super jogador. Exato. Tem toda essa circunstância do preço, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, e a Leila Pereira, ela insiste, quando ela fala sobre o Vitor Roque, nessa questão da cifra. E também, né, Tironi, vamos considerar que era o aclamado número 9 que o Palmeiras tentava contratar há tanto tempo, né? Então, ele acho que preenche os dois requisitos, né, da contratação badalada, o preço e a expectativa de solucionar um problema que o time vivia há algumas temporadas, a definição das jogadas. Eu acho que ele chegou não exatamente em forma, embora tivesse em atividade. O jogo do Palmeiras é um jogo que não é exatamente talhado para a característica dele. Acho que o Palmeiras ainda vai se adaptar a Paulinho e Vitor Roque. Ainda não é um time que joga fluente para essa dupla de ataque com as características que eles têm. O Palmeiras joga com muito cruzamento. O Flaco Lopes se aproveita disso. O Flaco Lopes faz gols importantes, continua fazendo, fez o ano passado. Então eu acho que até o Palmeiras se adaptar, mudar um pouco a forma de jogar ofensivamente, o Vitor Roque não vai ter tantas oportunidades assim. A expectativa criada, esse número, essa tela, esse emblema 12 jogos, o Casagrande vai falar depois, porque centroavante ele foi, centroavante ele entende, jejum de centroavante ele entende mais que qualquer um de nós. Acho que vai pesando até sair essa zica, né? E o Vitor Roque está até agora com atuações discretas. Eu acho que a vantagem nessa história toda é que o Palmeiras não depende do Vitor Roque, não depende do Paulinho, não depende do Lucas Evangelista, que foram contratados. O Palmeiras já tem uma estrutura forte, tem bons jogadores nas posições todas e vai fazendo, como eu falei, um mês quase perfeito, fez um mês quase perfeito, mesmo com esse jejum, né? O Vitor Roque passou o mês, todo esse mês de abril, em branco, sem gols e sem assistências. Ô, Casão, esse dia 15 de janeiro, que foi o dia que o Vitor Roque fez o seu último gol, aí quando ele jogava pelo Betis ainda, já está sendo chamado de relíquia do Roque. Porque ele depois disso ele não fez mais gols. Mas você acha que isso é preocupante, não? Cara, é um peso enorme, principalmente hoje em dia, né? Lá nos anos 80, quando você ficava 12 jogos sem fazer gols, eram só 12 jogos sem fazer gols. Hoje, são 12 jogos, não sei quantos minutos, não sei quantos segundos, ele não deu assistência, não sei quantas bolas ele dominou, não cabeceia não sei quantas bolas. Hoje, tudo se analisa. Então, o número de jogos sem fazer gols, ele vira um pacote na cabeça do atacante gigantesco. Gigantesco. É jovem, é um garoto jovem, né? Um garoto muito bom de bola, ótimo centroavante, mas que ele acorda de manhã hoje e vai assistir o All Sport e ver eu, Tironi e o Arnaldo falando que 12 jogos, não sei quantos minutos, não sei quantos segundos, o último passe foi não sei quanto, o último gol foi não sei quanto. É um pacote muito pesado para um garoto. Isso acontece na vida de qualquer centroavante.
Acontece na vida de qualquer centroavante. Vários, naquela época, os grandes centroavantes dos anos 80, os grandes artilheiros. Reinaldo teve problemas no Atlético, Geraldão teve problemas no Corinthians, César no Palmeiras. Todos os grandes centroavantes que existiram no futebol brasileiro dos anos 90 para trás tiveram essa fase. Porque é um momento que, às vezes, você joga mal e não faz o gol, que é o pior, né? A pior fase é essa. Você joga mal e não faz gols. Mas muitas vezes a fase que eu acho que é do Vitor Roque, tá? Você joga bem, você briga, você luta, você divide, você vai na bola, você chega antes e não consegue fazer o gol. E aí, na conta dele, só vai os 12 jogos sem fazer gols. Não tem a análise da importância dele tática, da importância dele da movimentação, da importância dele na briga com os zagueiros, de acreditar em todas as bolas que vai para frente. Tem um pacote enorme de qualidades do Vitor Roque que deixa de ser analisado porque são 12 jogos, X segundos, X minutos sem fazer gols, né? E, cara, ele tem que ter paciência. Quanto mais você entra, preciso fazer um gol, mais difícil fica porque você fica ansioso, você fica com medo, sabe? Essa fase aí, às vezes, ele prefere, às vezes o jogador prefere que a bola não sobre cara a cara com ele, com o goleiro. Ele prefere não ficar cara a cara com o goleiro. Ele prefere aquela confusão na área, ele chutar, ou ele pegar de fora da área e chutar, ou um cruzamento ele entrar de cabeça, do que ficar cara a cara com o goleiro. Porque aí vem aquele peso do número de jogos sem fazer gols, e aí é o seguinte, cara a cara com o goleiro, se você perder, além de ficar mais um jogo sem fazer gols, entra também no pacote, não fez gols e ainda perdeu um gol cara a cara. Então, se eu fosse dar uma dica pro Vitor Roque, é assim, desliga, sabe, treina, faz o que vem fazendo, luta por todas as bolas, vai chegar uma hora que a bola vai entrar e pronto, sabe? E deixa os outros falarem, deixa os outros fazerem as contas. O Vitor Roque não pode fazer essas contas que a gente faz, senão vai ser prejudicial para ele. Sabe, se ele for entrar no jogo e falar, puta, faz 12 jogos que eu não faço um gol, caraca, não sei quantos minutos, pô, meu último gol foi lá em 15 de janeiro. Cara, porra, aí o pacote é muito pesado. Esquece. É a única coisa que eu posso falar, esquece. Eu daria só uma outra dica além dessa do Casão. Também não abra e não leia os jornais espanhóis, né? Porque... É isso. Ele vai voltar para 15 de janeiro. Porque, assim, se você for pegar o que está acontecendo nessa temporada na Espanha, envolvendo os 6 clubes do Vitor Roque na Espanha, o Barcelona faz sua melhor temporada nos últimos, sei lá, na última década, né? Nossa Senhora. Então, mas vamos pegar o Betis, que ele acabou de sair, estava na reserva, né? O Betis melhorou muito do começo do ano para cá, né? O Betis emendou série de vitórias, o Antony caiu muito bem no Betis... vem de goleada, está em sexto no Espanhol, chegou a ter uma série de vitórias mais até consistente que o Barcelona. O Betis também está num bom momento, depois da saída do Vitor Roque. Então é melhor seguir a dica do Casão, desliga e não fala com ninguém na Espanha, porque tanto o Barcelona quanto o Betis estão num momento muito bom, né? Aqui, ó, o Ricardo fala, não vimos essa boa vontade toda em relação ao Vitor Roque quando a má fase estava do lado do Yuri Alberto. Olha... Vou te falar que o Yuri Alberto apanhou muito mais do que o Vitor Roque. Tudo bem, Vitor Roque acabou de chegar. Ô, Tironi, fala. Tironi, tem uma diferença. Como chama o assinante? É o Ricardo. Então, Ricardo, tem uma diferença que eu acabei de dizer aqui. O Yuri Alberto perdia gols. O Yuri Alberto chegava cara a cara com o goleiro e errava o gol. O Yuri Alberto tropeçava e caía sozinho. O Yuri Alberto batia com o zagueiro e caía de costa. O Yuri Alberto, ele não conseguia dominar. O Yuri Alberto não conseguia tabelar. O Yuri Alberto não era não só fazer... Ele não é que ele não fazia gols. Ele não estava conseguindo jogar futebol. Não dá para comparar a fase do Yuri Alberto com a fase do Vitor Roque. É muito diferente. Muito diferente. Sim. E outra coisa, o Corinthians estava lá embaixo na zona de rebaixamento. Os gols do que o Yuri Alberto perdia estavam fazendo falta. Mesmo, de verdade. O Palmeiras está jogando bem. Faz falta o gol do Vitor Roque? Faz. Mas não está influenciando negativamente nos resultados, nem na tabela do campeonato, nem na Libertadores. Então, não está sendo a falta de gols
do Vitor Roque que está prejudicando o Palmeiras. Está só atrapalhando ele mesmo e dando ansiedade para ele. Duas situações completamente opostas. Boa comparação. Bom colocar, pontuar as